Hoje foi reparada essa placa, minha ideia. Gostaria de frisar um ponto interessante aqui, ó. O reparo dela foi aquela trilha ali, ó. Essa trilhazinha bem que assim, ó. Bem que assim, tem uma trilha. Foi aberto, eu refiz aqui a trilha. Tá toda suja, tudo. Volta a limpar ela, lavar, tá aí, tudo empoeirado, ó. Mas eu fui logo atrás do defeito. Por quê? Aí presta atenção. O defeito dela tava ticando a fonte ficava ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando. Eu queria gerar as fontes e não gerava. Geralmente esse tipo de defeito tem a ver com ou um curto no secundário, ou feedback, ou chaveador. E assim eu fiz. Fui medir os secundários, se tinha um curto, não tinha nenhum curto. Fui medir o chaveador, medi na placa mesmo, sem tirar. Medi, não tinha nada estranho no chaveador. Eu fui para o circuito de feedback e identifiquei a trilha aberta. Se você não tem uma lógica de análise, o cara vai fazer o quê? Troca os capacitores. Aí troca o chaveador logo de cara. E vai trocando, trocando, trocando até acertar o componente. Isso é a típica análise do trocador de componente. O trocador de componente sai trocando, 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 até acertar o componente que está com defeito. No caso que eu fui assertivo, em cima da trilha. Identificar a trilha aberta, fui medindo, né, com multímetro e tal, analisando. E identificar a trilha aberta no circuito de feedback. Refiz a trilha e a fonte voltou a gerar. Poderia ter sido outra trilha, outro componente? Poderia. Mas ele era um defeito pertinente, que pode causar o erro de ficar ticando a fonte do secundário aqui. E ticando fiquei ligando e fui desligando, tentando gerar a fonte e não gera de jeito nenhum. Foi refeita a trilha, aí o chaveador teve o feedback do secundário. Quando ele tem o feedback, ele consegue manter as tensões. Manteve as tensões, processou o microcontrolador. Ao processar, eu botei os sensores, botei o testezinho para partir, e aí ela chamou o compressor, certo? Só que ela tem umas trilhas aqui, ó, bem oxidadas. Então, depois que eu lavar ela, eu vou dar uma análise completa nela e verificar vou raspar essas trilhas, vou forçar aqui um possível defeito, porque para que uma placa dessa não venha a dar garantia, né? Ela tá suja, aparentemente tá muito oxidada, mas é só sujeira. Eu vou lavar ela, depois eu vou mostrar para vocês lavando. Vocês vão ver que ela vai ficar brilhosinha, zeradinha. Só que vai ter algumas trilhas aqui que eu já tô vendo que estão oxidadas. Então eu vou raspar essas trilhas. Porque uma placa dessa que eu reparei a trilha, eu gastei um fiozinho, né? E menos de 1 hora foi reparada essa placa. Identifiquei o defeito, botei na bancada, identifiquei o defeito. Analisei o circuito e reparei o circuito, menos de 1 hora. Ela pode ser vendida, ou um reparo desse sai da ordem de entre 400 e 600 reais. Uma placa dessa, de uma Carrier X-Power. E aí, o cara condenou a máquina dessa porque o defeito estava nessa trilha. Eu fiz uma trilha, a máquina voltou a funcionar. Então, reparo, reparo é simples, é barato para quem repara. Para o cliente, é maravilhoso porque ele não tem que trocar a máquina dele, o cliente fica extremamente satisfeito porque ele economiza. Ao invés de pagar R$2.000 uma máquina nova, ou R$1.100, R$1.200, R$800, ou R$800 não, entre R$1.000 e R$1.500. Numa placa dessa, ele vai gastar R$400, R$500 no reparo e vai ter a máquina dele funcionando novamente de maneira mais rápida e mais fluida. Hoje em dia, na autorizada, você não encontra essa placa pronta entrega. Não é tão fácil de achar, nem é barata quando você encontra. Então é difícil ter a pronta entrega. E um reparo desse que foi feito em menos de 1 hora, o cliente entrega a placa hoje e recebe no máximo amanhã. A máquina fica funcionando, o cliente gasta menos, a gente ganha mais, o cliente fica extremamente satisfeito e depois passa a indicar a gente porque a gente trouxe a melhor solução, mais rápida e mais barata para ele. Então, sempre o reparo, na maioria das vezes, ele é mais vantajoso para o cliente e para o técnico que repara ela. Uma placa dessa que eu refiz uma trilha, ela voltou a funcionar. E o cara condenou a placa, a máquina do cliente, porque o defeito era uma trilha aberta. Olha que absurdo. Essa placa aqui é de uma B-Split Midera, assim. E aí, ó, ela é uma máquina, essa placa ela é da ordem, ela custa valeu, deixa a porta aberta, então. Ela custa algo em torno de R$3.700, R$600. Já eu sei essa aqui, só essa aqui, ó, tá? Essa aqui é em torno de 1.400, que 3.000 e alguma coisa. E os caras não têm a pronta entrega. Uma vez eu pesquisei ela nova, eu achei ela em Salvador, demorava até 30 dias para chegar e tudo mais. Esse preço é o valor da placa. O valor da máquina nem se fala, né? É uma B-Split da ordem de uns R$8.000, tá? 6, R$8.000. Tranquilo. Defeito dessa placa. O defeito dela, ela não tava... Ela partia o compressor e ficava lenta. Deixa a porta aí. Ela partia, ficava lenta, não chegava à rotação máxima do compressor. Analisamos ali a parte do IPM, né? E verificamos que tinha uma trilha aberta
do circuito do superior, né? Superior tava com uma trilha aberta para sair daqui o VW. A trilha passa por debaixo do IPM. A trilha passa por debaixo do IPM, ficava difícil de encontrar, mas identificamos. E aí, por causa de uma trilha, a máquina parou de funcionar. Voltou a funcionar. Testamos em carga já ou não? Não. Vamos testar ela em carga. E tá funcionando normalmente. Voltou a funcionar normalmente a placa. Detalhe. Falei dos números, dos valores, né? Máquina, algo em torno de 6 a 8 mil reais. Equipamento. Eu tenho um cliente, já passei por situação que o cliente condenou a máquina toda. Perdeu, eram 3 pits lá dele. Perdeu as 3 máquinas porque... Perdeu as 3 máquinas porque o defeito estava nessa placa e ele não queria trocar a placa. Ele não quis, de jeito nenhum. Não consegui convencer ele de trocar a placa de jeito nenhum. E aí, quando ele perdeu 3 máquinas, perdeu algo em torno de 9 mil reais. E aqui o cliente, para não perder, reparou, tá reparando com a gente. Eu reparo que sai da ordem de entre 1.000 e 1.500 reais. Um reparo na placa dessa. E o cliente fica extremamente satisfeito com um reparo desse. Então, reparar a placa sempre é o melhor caminho, o mais viável nesses pontos. Especialmente com máquinas mais caras. É tipo reparar o carro. Você, quando o carro é defeito, você não pensa em trocar o carro. Você pensa em recuperar o carro. Placas de maior valor, tipo esta aqui, que só essa placa custa 3.800, a primeira opção e a mais em conta para o cliente é reparar essa placa. Porque se for comprar uma nova vai ser muito mais caro, vai demorar mais. Essa placa chegou essa semana pra gente e está sendo liberada, se libera hoje, se não liberar hoje, libera segunda-feira. E aí tá reparada uma trilha. E tem gente que condena essa máquina. Os caras não conhecem sobre reparo de placa, condena a máquina toda. O defeito tava numa trilha aberta. Fica essa dica aí. Recapitulando: 6 mil da máquina, 3 mil da placa, quase 4 mil reais da placa. O reparo saindo por 1.500, não sei o orçamento dessa placa, mas foi algo disso. Cliente satisfeito, cliente feliz, propaga a marca e economiza dinheiro. Então fica essa visão aí dessa placa para vocês. Olha, galerinha, para quem teve essa aula aqui, essa placa aqui no Papo de Bancada semana passada, eu disse que fazer a limpeza dela, e muita gente tem dúvida de se dá para limpar a placa, dá para lavar. Ó. O único cuidado que tem que ter é com a bobina, tá? Bobina do trafo e essa bobina aqui do leitura de corrente. Mas, no mais, ó, ela tá bem suja, bem empoeirada, né? Tá bem empoeirada aqui, basta você pegar. Pode tacar água à vontade, tá desenergizada, tá? Pode tacar água e só a água não tira, tá? Cuidado também com esses acúmulos aqui, vai acumular água. Então depois que lava, passa a água. Isso aqui. Tacar detergente. E pode lavar à vontade, desde que você seque. Passar de um minuto, para, né? Pode parar aí. Para. Desde que você seque bem antes de energizar ela novamente. De preferência, ou você usa um compressor, ou você usa um soprador térmico, ou você utiliza bota ela de um dia para o outro, secando, um ventilador. E aí ó, você vai e pode limpar bem, porque aí, tirando toda aquela poeira, a placa fica zerada. Terminar aqui, eu te posto uma foto para vocês verem como é que ela ficou no final. Beleza? Então pode lavar com detergente neutro, limpa ela todinha e deixa a placa zerada, sem medo de queimar, porque se ela estiver desenergizada não tem perigo dela queimar, tá? Desde que seque bem depois de limpar. Valeu! Para reparar a placa eletrônica, mesmo no segmento da climatização, você não precisa saber de climatização. Parece que fazer um teste rápido, pega uma placa e entrega para o cara que é muito bom, o melhor cara da tua região na parte de climatização. Bota a placa na mão dele. Você vai ver que ele não vai conseguir fazer muita coisa. Por quê? Porque o cara que trabalha com climatização, ele não sabe reparar a placa e vice-versa, tá? Não necessariamente o cara que repara a placa tem que saber mexer com máquinas de ar-condicionado. Então, não é um pré-requisito. Mexer com... Ela tem que saber de climatização para trabalhar com placas eletrônicas de ar-condicionado.
Não mesmo. Eu vim aprender um pouquinho de refrigeração. Talvez hoje eu entendo, pode dizer que eu entendo legal de refrigeração, tá? Mas sou um estudante na área, assim como sou estudante de eletrônica, né? Jang Natal. O técnico retirou a preventiva e após retornar, o erro alterna entre P4 e E1. Cabo PP substituído, conferido TXRX, porém o erro persiste. Pro E1. O E1 tu já olhou nos optocopladores, tu verificou a oscilação, é isso? Lá nos óptos. Nos 4 óptos verificou a oscilação. Confirma isso pra mim, certo? Verifica se o sinal que sai do ópto está chegando na porta do micro. Segue a trilha e vai até a portinha lá do micro que recebe o sinal e vê se está oscilando, tá? Vê se está oscilando. Chega a parte do compressor ou não chega? Já entra em falha. Minhas perguntas aí, tentar ter mais clareza. Itachi. Renato, Itachi, 100% das vezes que nós reparamos Itachi na Lautec, era o trilho aberto. 100%. Então é uma boa estatística para ti, né? Certo? Então erro de comunicação ou ventilador travado não tem nada a ver um erro com o outro também, né? Vocês não estão me ajudando hoje não, cara. Erro de comunicação ou de ventilador travado? Aí, maldiou e tudo. Mas enfim, mas na Itachi, se for erro de comunicação, verifica a fonte, né? Mas o LED da condensadora ela acusa código de erro. Verifica o código de erro da condensadora. E o que mais? Trilhas. Ventilador travado, se for do modelo que tem um BLDC, ele faz a leitura do posicionamento do motor, né? Então verifica as trilhas nesse circuito também. Cara, Itachi é trilha. Aqui é 100%. Sempre que a gente pega Itachi, a gente vai atrás das trilhas. Você conserta bastante placas? Sim, consertamos várias placas. Tá? Dezenas de placas semanalmente. Rafael, tu vai... Concentre em um, cara. Certo? Concentre em um problema de cada vez. Qual que dá mais, com mais frequência? O P4 dá quando ela tenta partir o compressor. O E1 dá assim que energiza a placa. Ou ela parte o compressor ainda? Júnior tá aí. Não parte unidade externa. Entra em código. Certo? Verifica o ciclo de comunicação. Verifica o ciclo da EPROM. Tá? As trilhas da EPROM. As trilhas, não a EPROM em si. As trilhas da EPROM. Verifica se tem alguma trilha oxidada ali na conexão. Certo? Porque... verifica essas trilhas. E verifica todo o ciclo de comunicação. Tanto do ópto... Da entrada na condensadora, né? Da entrada do sinal até o ópto. E do ópto até o micro. Mas não é trilha, tá? Com 12 taxas com erro de comunicação, mas não é trilha. Eu lembro que tu reparou não foi, Bruno? Um erro de comunicação. E era uma trilhazinha bem pequenininha, né? Aberta. É porque são trilhas muito pequenas, né? Então... Galera, esse curso, além de ser muito bom, ainda é uma excelente terapia de Carlos. É isso aí, cara. Já entra com E1. Então você vai matar esse erro. Tá? Desde onde? Todo o circuito da comunicação. É um circuito que você já conhece, né? Já está levantado esse circuito. Então você vai só rastrear ele todinho, verificar as oscilações com a placa energizada, tá? E verificar se está chegando na porta do micro e está saindo da porta do micro algum sinal. Beleza? E aí tu elimina o ER1, talvez quando tu eliminar o ER1, tu mate o P4 junto. Já reparei algumas com trilhas, mas essas duas não são. Tu tá vendo a oscilação nos óptos dela? Eu não tô lembrando se ela tem os óptos ou não, se tem algum circuito de comunicação específico. Tá com tempo. A gente não pega muito taxa aqui não. Não é muito recorrente não aqui pra gente. Vou deixar. Bom, seria lá onde eu consegui gravar o micro da placa Conso. Seria mesmo, viu, cara? Seria mesmo, mas a gente vai entrar nessa linha de estudo aí, tentar rastrear essa solução aí pra... Deixa eu ver se a gente consegue dominar essa parada de gravação de micro. Tá, porra, se eu cegar aqui agora. É o IRMCK, Felipe. A família IRMCK. Já vi até um gravador, dá pra gravar ela. Só estudar um pouquinho mais. Já sou seu aluno, mas tenho muito que aprender ainda. Gilberto. Tamo junto, cara. Só para todos os alunos que estão aí,
Todos os alunos que estão aí, vocês são... Nosso grupo é uma fogueira e vocês são o carvão da nossa fogueira. Não se afaste do grupo, tá? Porque senão o carvão fora da fogueira ele apaga. Permaneça no grupo, não se afaste, senão vocês vão ficar, eu vou desistir, não sei o que, é muito difícil. Fica no grupo, cara, o grupo fortalece. Semanalmente a gente está se vendo, tá? Pelo menos quinzenalmente no máximo a gente está se vendo. Então não desapareçam, senão vocês vão acabar, como diria aqui no Ceará, esmurecendo. Estou com ar LG Dual Inverter 22.000 eu tento ligar ele. O que é que tem? Continua aí. 4 óptos. Então pronto. Vai nos optocopladores e verifica as oscilações. Tá? Vai nos 4 óptos e verifica as oscilações. Tu vai matar onde tá faltando a oscilação. Onde tem oscilação nos 4. Verifica se a oscilação está chegando até a porta do micro. Onde está chegando até a porta do micro a oscilação na comunicação. Isso é evaporador e condensador conectado. Tá? Tá chegando até o porta do micro a oscilação. Tá saindo do micro a oscilação, tá saindo do micro. O que é que tu pode... Tá tudo bonitinho a oscilação. Tu vê tudo no multímetro. Oscilando, chegando lá. O que tu vai fazer? Tu vai mudar os óptos. Por quê? Já tive experiência na Fujitsu no osciloscópio eu vi a onda bonitinha, quadrada, a serial indo lá passando, lindona. Mas aquele CI híbrido da Fujitsu, ele passava o formato de onda, mas ele distorcia e eu não conseguia ver nem no osciloscópio. Mas parecia onda bonitinha, quadradinha, tudo oscilando, mas era um código errado, informação errada e dava erro de comunicação. Boa noite, Francisco. Não tem oscilação. Pronto, Renato. Se não tem oscilação, estando conectado com a evaporadora, tá aí o problema. Esse é o sintoma, na verdade, né? Esse é o sintoma. Aí esse sintoma aí, você vai rastrear onde é que está morrendo essa onda. Está saindo do evaporador, está chegando no condensador, do evaporador sai, desconecta o condensador, do evaporador oscila. Então está oscilando no evaporador, isso lá no óptimo, né, do evaporador. Aí conecta, quando conectou morreu o sinal, opa, então tem alguma coisa matando na condensadora. Entendeu? Começa a rastrear desse jeito a comunicação. Não tem oscilação? Beleza, é para ter, tá? Nos óptimos todos aí da comunicação. Se não tem oscilação, tá aí o sintoma. Pode ser onde está o defeito ou pode ser um sintoma do defeito. Ele vai rastrear, vai rastrear esse mau comportamento, onde é que ela está morrendo, essa onda. Está saindo do micro lá no evaporador? Está saindo. Está passando pelo óptimo do evaporador? Está passando. Mas não está chegando, chegando no LED está chegando no óptimo da condensadora, mas não está passando do óptimo da condensadora. Então está morrendo aqui, beleza. Então tem uma trilha aberta. Em algum ponto está morrendo. Acho que eu vou ser claro, né? Renato. Vamos lá. Cláudio. Professor, uma Samsung 9000, os LEDs estão normais, segundo o manual, mas a condensadora não liga. O que pode ser? Acabou de entrar na oficina. Vamos lá. Samsung 9K, os LEDs normais, mas a condensadora não liga. Deixa eu pensar aqui. Às vezes demora um pouco para apresentar o erro, tá? Então, às vezes é bom deixar ligado um tempinho, ver se ela acusa algum código de erro. Você pode verificar também a questão de setar a temperatura do evaporador. Estou só checando vários pontos, tá? Setar a temperatura do evaporador para a menor temperatura possível. Que mais? Verificar sensores do condensador. Certo? E, cara, muito estranho não dar código de erro. Nem no evaporador, nem no condensador, né? Porque assim, eu quero te dar um norte, mas sem o código de erro fica complicado. Porque pode ser muita coisa, né? Sem o código de erro, não partir do compressor, pode ser muita coisa mesmo. Então eu tentaria forçar ali um código de erro. Tira o sensor, ver se dá erro de sensor. Você está identificando o código de erro. Entendeu? Vale a pena fazer esse teste também. Tira sensores, força algum erro nela. Ver se ela acusa o código de erro. E se a temperatura baixa. Eu já passei muito tempo em bancada, analisando a máquina, que ela não dava erro nenhum. O que está acontecendo quando eu ia ver? O evaporador fica no laboratório climatizado, o evaporador estava com 25 graus. Aí ele não chamava o compressor nunca. E ficava o funcionamento normal. Tá, então verifica esse detalhe aí. Tire mais informações. Tenta forçar o erro. Tenta forçar algum erro e tenta esperar ver se ela vai tentar partir o compressor. Se ela dá um torque, faz um barulhinho, depois ela chama o compressor de uma vez.
É muito estranho ela não está dando código de erro. Muito estranho. Essa placa da Midea está com marca de oxidação. A pergunta para quem, Bruno? Tenho 3 placas evaporadoras e todas têm o mesmo sintoma. Qual o sintoma, Renato? Esse de não ter oscilação? Tá com a placa do condensador, não tá? Será que não tá na placa do condensador o problema? Sobre a turma 12, eu queria saber se tem alguma aula que diga onde estão as tensões 15, 12 e 5 volts. Já terminou o módulo 3. Tem sim. Análise de componentes. Vai lá que tem a placa, esse modelo dessa placa aí, eu mostro lá os componentes, os reguladores, os diodos, certo? Análise de componentes. Módulo análise de componentes tem essa placa em questão, tá? E eu mostro esses níveis de tensão. Sai do trafo, 3 níveis de tensões, transformador de ferrite da fonte chaveada. Sai dos 3 níveis de tensões, cada diodo é responsável por um nível de tensão, tá? Um diodo de 15, um diodo de 12 e um diodo de 5 volts. Onde o 15 vai para o IPM, o 12 vai para os relés e o 5 vai para alimentar a parte do microcontrolador. Beleza? Isso é uma geral de todas as máquinas, quando tem esses níveis de tensão, né? Se tem IPM tem que ter 15 volts, se tem relé tem que ter 12 volts. E tem a parte de controle que geralmente é 5 ou 3,3. Geralmente é 5 e regula para 3,3. Isso é uma geralzona de todas as placas. Onde estão, ao redor do transformador, tem os diodos retificam ao luz secundário e vai para os capacitores eletrolíticos. Então, os capacitores eletrolíticos ao redor do transformador, o positivo dele bipa com esses diodos, o diodo bipa com o positivo do capacitor. No capacitor vai ver a tensão que aquele diodo retifica. Certo? Foi claro? Deu para entender? Lucas Girão Ferreira, olha quem está aí. Direto da MRV. Está ligado a 1 hora de tempo e não aparece código. Entendi, cara. Entendi. Teria que verificar, analisar ela como um todo, né? Verificar níveis de tensão, verificar circuito de comunicação, se está comunicando, se não está, verificar os níveis de tensão do secundário, né? Verificar IPM, verificar o barramento, verificar os sensores, o nível de tensão dos sensores. Tenta forçar o erro aí, Cláudio, para ver se ela dá algum código de erro. Peguei um sensor de degelo com avaria. Se for a Samsung, verifique também os sensores do evaporador, né? Poxa, eu estou com um ALG na oficina do Inverter. Tento ligar e dá 3 bips e não faz mais nada. O que pode ser? Vai ter que verificar a fonte, tá, Bruno? Esses 3 bips, deu 3 bips. Ela pode estar tentando ligar e não dá nada, aí morre a fonte. Então verifica a fonte, especialmente do evaporador, tá? Verifica a fonte, se está gerando as fontes. Ela processa e dá algum código de erro, quando tira o sensor, ela acusa algum código de erro, ou só dá esses 3 bips e não dá mais nada, fica morta. Se for isso é porque ela tenta partir a fonte e morre. Ela tenta partir e morre a fonte, aí pode ser... Ela tenta partir e morre a fonte, pode ser que tem algum problema na fonte chaveada, tá? Professor, quais cuidados eu tenho que tomar na troca do IPM? Pois peguei uma placa que já estava sem o mesmo. Fiz o pedido, ela chegou. Queria saber quais os cuidados para medir outro componente antes. Vamos lá, Francisco. Os cuidados são o seguinte. Você vai medir o IPM fora da placa, está tudo ok com ele. Você pode energizar a sua placa sem o IPM, verificar os níveis de tensões nos pinos onde tem que ter 15 volts no IPM, tá? E o barramento do IPM, ver como é que tá. Tá gerando os níveis de tensões corretos? Verifica esses níveis de tensões para ver se não vai botar lá e vai estourar algum ponto do IPM. Cuidado com o quê? Cuidado com quando você vai tirar o IPM, a gente utiliza solda e a solda pode fechar algum curto entre os pinos do IPM, na placa mesmo. Então tu verifica só se não tem nenhum curto entre os pinos. Mede também os pinos a resistência entre os pinos antes de colocar o IPM. Pode até energizar a placa sem IPM para fazer essa verificação de níveis de tensões nos pinos do IPM. Para isso, você analisa o datasheet. No datasheet você vai entender o que é cada pino, quanto de tensão tem que ter em cada pino, ou aproximadamente. Certo? São esses cuidados que você deve ter ao trocar o IPM. Boa noite, Milton.
Tenho 4 placas condensador e, por incrível que pareça, dão o mesmo erro. Renato. Por incrível que pareça mesmo. Tem que rastrear aí, cara. Tem que rastrear essa comunicação aí, o que está acontecendo. Se a sequência está correta dos cabos. Porque estatisticamente é pouco provável, né? A fonte está gerando das placas, tá ligando as placas direitinho. Qual dia que tu verifica é no condensador, nos LEDs lá do condensador, esse código de erro. Porque estatisticamente é pouco provável que tenha 4 placas com o mesmo problema. Não é impossível, mas é pouco provável, né? E aí tu tem que... Mas é o que eu te falei, o caminho é aquele lá, eu te falei da comunicação. Se a fonte está gerando, nas 2 placas, está gerando os níveis de tensão, então agora é seguir para o circuito de comunicação. Foi pro... O que o Rafael mandou. Foi pro refri elétron, foi? Foi sobre o sensor, né? Vamos lá. Do RS5 Electrolux barril. Qual o remédio? Qual o remédio é ótimo? 2 doses de paracetamol. Cara, o RS5, me lembra isso aí, comunicação? Acho que é, né? Acho que é. A Electrolux barril, quando estoura o shunt, quando estoura o resistor shunt, que ela estoura bastante, porque ela trabalha com tensão de 380 volts no barramento. Então é uma brutalidade a tensão dela. E aí, quando estoura o shunt, pode ficar tranquilo que ela levou o micro junto. Você vai lá naqueles capacitores de cerâmica ao redor do micro e medir a resistência deles. Se baixou de 100 ohms, às vezes dá 2 ohms, 5 ohms, é porque o micro morreu, tá? Que é erro de comunicação. Se eu não me engano, o E6. É 5 ou E6 que é erro de comunicação dessa placa aí. Tá? Recentemente o Milton, foi o Milton que identificou o E2 nessa placa aí, o Gleison estava me passando. E2 na barril, que era um sensor, né? Então, cara, se for comunicação, se eu estou bem lembrado, é comunicação, é 5. Tu verifica também a sequência, a barril, ela muda a sequência dos conectores. Geralmente é o quê? É fase, neutro, sinal, né? Fase, neutro, comunicação. Na barril é neutro, comunicação e fase. Então, muita gente troca isso lá na placa. Aí o cara vem com o PP aqui e descasa. Bota na sequência que ele acha correta. Aí dá ruim. Como faço para comprar o curso? Cara, o curso vai ser aberto depois da Maratona Climatrônico, tá? Agora a gente não tem matrículas abertas, não. Camarada Jean. O Jean aí perguntando sobre o curso. Boa noite, Lawanda. Estou com uma ideia livre. Quando ligo no modo frio, no controle, não liga o condensador. Mas quando eu ligo no modo desumidificar, ela liga as 2 partes. Interessante. Muito interessante, cara. Desumidificar, liga o condensador. Liga o condensador de verão ou liga só o ventilador do condensador? Liga o compressor bonitinho. Estranho. Verifique os sensores, tá? Verifique os sensores. Dá uma geral nos sensores. Porque talvez o modo desumidificar seja só uma programação fixa. Tipo, roda durante tanto tempo. Não sei, eu não entendo muito da parte desse... Eu não uso muito desumidificar, né? Mas verifique os sensores, dá uma geral nos sensores. Pode ser que eles estejam alterados ou o circuito está alterando eles. E aí quando bota no modo para resfriar, ele não esteja chamando o compressor. Como é uma ideia LIVA, lá no condensador tu vai verificar o circuito do resistor shunt. Tá? Um circuito que dá bastante problema e ele engana a placa do condensador. Ela não dá erro nenhum, mas não chama o compressor e para a placa parece que ela está com o compressor rotacionando. Então vai lá no condensador e verifica a trilha do resistor shunt, se ela está aberta. E aquele CI, que é um comparador, o CI D06, tu verifica ele também. É um CI bem. Se tiver sucata, troca. A gente não achou ele para comprar ainda. Achamos um substituto, mas ainda não testamos se é substituto realmente. Beleza? Valeu, fique com Deus. Bom descanso. Valeu demais por participar das perguntas. Espero ter ajudado aí mais uma vez.